Os diodos têm várias aplicações interessantes na área de processamento analógico de sinais. Então você consegue fazer uma série de efeitos, vamos dizer assim, mudando a forma de onda. O que a gente chama de processamento? Você mexe na forma de onda, no domínio tempo, de um shape, de uma onda qualquer, usando o diodo associado a alguns outros circuitos. O primeiro que nós vamos estudar é o chamado clipper. O clipper ele tem basicamente o seguinte conceito. Se a gente ligar um diodo num resistor, vamos começar aqui do zero, então essa aqui é a tensão VI, essa aqui é a tensão VO. Se eu tiver em cima do diodo ali, oscilando entre mais e menos VM na entrada, o que eu vou ter na saída? Vamos estudar aqui o que eu vou ter na saída. Quando eu tiver mais VM, o nosso diodo vai estar on, ou seja, eu posso substituí-lo por um curto, substituo aqui por um curto, e aqui na saída eu vou ter VM, ou seja, quando o sinal é positivo, eu tenho o mesmo VM. Estou desconsiderando aqui a queda de 0,7 volts. Por sua vez, quando eu tiver menos VM, o diodo, o que vai acontecer? O diodo ele não quer conduzir desse jeito, que é o que aconteceria se fosse menos VM. Logo, ele está off. Nesse conceito, eu tenho aqui VO igual a 0 volts. Por quê? Porque não circula corrente nesse resistor aqui e essa tensão que está aqui embaixo, que é o 0 volts, aparece aqui em cima. Então, na prática, nós temos o sinal de saída, um negócio assim. Esse aqui é o nosso sinal de saída e esse aqui é o nosso sinal de entrada. A mesma coisa se eu colocar na entrada, um sinal triangular. Um sinal triangular, desse jeitinho aqui. Esse aqui é o sinal mais VM, esse aqui é o sinal menos VM, vai ser a mesma coisa. Quando eu estiver na parte positiva, nessa parte aqui, o meu diodo está on. Consequentemente, essa parte de cima, ela aparece, vamos desenhar aqui o nosso VO, aqui o T, essa parte de cima aparece aqui, e quando aqui eu tenho a parte de cima, e quando eu tenho a parte de baixo, o meu diodo vai estar off, porque ele não deixa fazer esse sentido aqui, e consequentemente aqui vai ter 0 volts. Então, essa que vai ser a saída, Essa parte aqui de baixo seria cortada. Se você quisesse levar em consideração os 0,7 volts, se você quiser levar em consideração os 0,7 volts, o que aconteceria? Essa saída aqui seria mais ou menos, o nosso VM menos 0,7 volts. E aqui abaixo de 0,7 volts, aqui embaixo, o sinal não trafegaria, ou seja, o sinal só funcionaria acima de 0,7 volts. Teria aqui uma quedinha aqui. Dando um zoom ali, seria um negócio assim. O sinal está assim, da entrada, o sinal da entrada está assim, estou dando um zoom ali na entrada. Vou desenhar aqui em outra cor o 0,7, seria essa coisinha aqui. Somente acima de 0,7 que eu teria o meu sinal de saída azul. O resto estaria cortado. Seria uma coisa mais ou menos assim. Esse que seria o meu sinal de saída. Agora, a pergunta que surge é a seguinte: e se eu colocar com o diodo aí uma fonte em série? Vamos pensar se a gente fizer isso, por exemplo. Colocamos aqui uma fonte, está aqui o diodo e aqui está a nossa saída. Aqui eu tenho o meu VI, vamos dizer que essa nossa fonte tem um nível V. O que vai acontecer? Bom, aqui eu vou fazer uma parte. Se você está em dúvida em algum circuito, em algum exercício, em alguma coisa que a gente explicou, você nunca se esqueça que você pode e deve simular. Você vai no seu Multisim, você vai no seu Proteus, você vai no seu Spice e você
simula o circuito. É muito mais fácil você confirmar se um exercício, se alguma coisa que foi vista em aula, ou se está no livro, ou que você viu na internet, está certo? É muito mais fácil você simular para você se certificar de que isso está consistente. Certo? Então, todos esses exemplos que você tiver alguma dúvida, que você quiser se certificar, você simula. Porque com isso você vai ganhar confiança em que você está conhecendo a matéria e principalmente também ganhar confiança na ferramenta, né? Aparentemente, essas ferramentas de simulação, elas têm muitos recursos. Muitas coisas você vai aprendendo da ferramenta, além de aprender eletrônica. Certo? Então, tem dúvida? Ficou com alguma coisa aqui na sua cabeça que você não entendeu? Você agarra, você simula. Você faz simulação lá usando osciloscópio, você faz simulação do domínio-tempo, domínio-frequência, e isso vai ajudar você a entender melhor os conceitos e cristalizar as coisas que nós estamos vendo. Bom, então, fonte em série. Vamos estudar aqui. Esse diodo aqui, ó, se você for analisar esse pontinho, na verdade, ele tem uma tensão VI menos V. Por que é VI menos V? Porque, olha aqui, ó, o mais da alimentação do sinal está aqui e eu estou batendo diretamente com o mais aqui. Então, você lembra de circuitos? Se eu tiver uma fonte assim e outra assim, quanto é que vai ser aqui? Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4. Se você fizer as contas, vai dar 1 volt aqui. Tá bom? Então, em cima do diodo, eu tenho VI menos V. Eu tenho VI menos V. Ou seja, se eu tenho uma entrada assim, ó, uma onda triangular, isso aqui é o meu VI, no tempo. Esse cara aqui é VM e esse cara aqui é VM. Antes você cortava em zero. Antes você estava cortando em zero. Agora você só vai conduzir, presta bem atenção, você só vai conduzir quando esse ponto aqui for maior do que 0,7. Quando esse ponto aqui for maior do que 0,7. Ou zero, se a gente for desconsiderar a queda no diodo. Então esse circuito você percebe que quando chegar aqui no diodo eu vou ter VI menos V. Então tem que ser VI menos V, que tem que ser maior do que zero, né? Se nós desconsiderarmos o 0,7, é o VI menos V que tem que ser maior do que zero para o diodo estar on. Quando o diodo está on, o que vai acontecer? Eu vou chegar aqui no meu VO, simplesmente o VI. Não vou ter o VI, eu vou ter o VI menos V. Quando VI menos V, por sua vez, é menor do que zero, o que vai acontecer? Essa tensãozinha aqui não vai ser o suficiente para ligar o diodo. Consequentemente, nessa situação, o meu VO está em zero, porque esse potencial aqui de baixo sobe para cima, o resistor não circula corrente. Então, o que vai acontecer? VO, se eu for desenhar aqui, VO vai ser o quê? Quando esse negócio aqui é maior do que VM, que é mais ou menos essa região aqui no meu desenho, isso aqui vai ser o nosso VO, o que vai passar? Eu vou ter que, a saída vai ser VI menos O. Então isso aqui vai ser um negócio assim, sendo que esse pico aqui vai ser o quê? O meu valor máximo menos V. Então só essa parte aqui, eu vou desenhar em azul, que vai estar passando na sua saída. Eu posso também trocar o lugar, né, o local da fonte, o posicionamento da fonte. Eu posso fazer isso aqui, ó. Vou colocar agora uma senoide, mais 20 menos 20, e agora eu vou colocar aqui uma fonte assim, e agora aqui eu vou ter o meu, isso aqui é 5, e aqui eu tenho um diodo, aqui eu tenho R. Então no diodo você vai ter VI mais 5. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. No diodo, vamos chamar esse ponto de Vx aqui, ó. Vx, o que eu vou ter? Eu vou ter 20 mais 5 vai ser 25, menos 20 mais 5 vai ser menos 15. Então ele vai ser um negócio assim, ó. E é isso que vai passar no diodo. Agora é muito fácil, o diodo só deixa passar
né, aqui o out, o diodo só deixa passar o que está acima de 0. Vamos desconsiderar aí o 0,7. Ou seja, né, vamos desenhar aqui de novo. Isso aqui é o nosso nível, isso aqui chama-se offset level, ou seja, o nível DC. Essa nossa onda tem um nível DC de 5 volts. O nosso sinal de saída vai ser aqui. Essa partezinha aqui abaixo, ele vai cortar, né? Isso aqui que vai ser o nosso sinal de saída. Tá bom? Então, é só você pensar e ver o que acontece. De novo aqui, né? Nós desconsideramos os 0,7 volts por questão de simplicidade. Outro exemplo. Então o diodo liga, se você for olhar ali, quando essa tensãozinha aqui, VD, for maior do que 0,7, certo? Ele tem esse conceito aí. Então, se nós fôssemos dar um passo atrás e fôssemos pensar nesse circuito aqui, ó, quando que o diodo estaria ligado? O diodo está on. Então, ó, quando eu ligo aqui no circuito, você percebe aqui que quando esse diodo está ligado, eu vou ter aqui, só nessa situação eu tenho VO menor do que menos 0,7. Ou seja, só que para essa situação, o meu VO, qualquer que seja o VI aqui, ele vai estar travado em menos 0,7. Qualquer outra situação ele está off. Aí eu tenho esse circuito aqui, que você percebe, VO é simplesmente igual a VI. Ou seja, se eu não tivesse aquela fonte, eu teria na entrada um negócio assim, né? Aí eu coloco na saída aqui menos 0,7, faço uma coisinha. Sinais acima de 0,7, o que acontece? O diodo está cortado, então a saída é assim. Sinais abaixo de 0,7, de menos 0,7, ele simplesmente corta e faz isso. Então, esse que seria o nosso sistema sem aquela fonte. Quando você coloca aquela fonte de 4 volts, o que vai acontecer? Você vai estar movendo o nível de referência para ligar o diodo. Então, com a fonte, você vai fazer isso agora. Agora você tem aqui o diodo, que nós já vimos tem 0,7, e agora aqui você tem 4 volts. O que você percebe? Do ponto de vista do VO, quando o VO for menor do que 3,3, percebe que o nosso diodo vai estar on. Agora não é mais 0,7. Devido a essa fonte aqui, eu vou ter 4 menos 0,7, 3,3. Se a tensão aqui for menor do que 3,3, eu vou ter corrente nesse sentido. Se o diodo está on, como é que vai ser o nosso circuito? O nosso circuito vai ser um troço assim. Eu vou ter 4 aqui, eu vou ter 0,7. Não importa o que acontece aqui na entrada, a nossa tensão de saída é 3,3 volts. Óbvio que quando o VO for maior do que 3,3, o nosso diodo está off, consequentemente ele é representado por um circuito aberto, a fonte está aqui pendurada sem fazer nada e o nosso VO é igual a VI. Tá bom? Como é que vai ficar a nossa fórmula, o nosso diagrama? Se a gente fizer aqui, o nosso circuitinho, a entrada é assim. Daí nós traçamos aqui o nosso ponto de 3,3. Muito bem, abaixo de 3,3, o diodo está o quê? O diodo está on. Se o diodo está on, a tensão é sempre acima de 3,3, a saída é igual à entrada. Alguém deve estar se perguntando, mas e esse resistor R? Qual que é a função dele? Isso aqui é uma coisa um pouco... toma cuidado, porque isso está dizendo para nós o seguinte: se eu não tivesse esse resistor, não teria sentido a gente falar desse jeito aí, porque eu teria aqui o VI sempre igual ao VO.
certo? Você concorda comigo? Sem esse resistor, VO seria igual a VI, não acontece nada. Eu tenho um fio aqui. Bom, eu coloco então esse resistor. Alguém vai dizer, mas esse resistor vai ter uma queda de tensão em cima dele. Na realidade, ele não vai ter uma queda de tensão significativa, a gente desconsidera, porque o resistor que seria ligado aqui, o RL, você imagina como sendo a resistência de um osciloscópio. A resistência do osciloscópio é 10 mega. O que significa a resistência de entrada do osciloscópio ser 10 mega? Que praticamente toda a tensão fica sobre esse resistor do osciloscópio e nada fica aqui sobre esse resistorzinho. Então esse resistorzinho só está dizendo que vai ter uma quedinha nele e ele está de certa forma isolando o circuito da entrada do circuito de saída sem que, né, exista aí esse curto diretamente da entrada para a saída. Essa que é a função desse resistorzinho. Um circuito muito comum, e isso você vê na internet, você vai ver várias aplicações profissionais usando, você faz isso. Você tem um circuito qualquer, um amplificador, um negócio que é caro aqui, não importa, qualquer circuito, se você deixar no seu circuito a entrada aqui qualquer sensor, qualquer ligação, você se arrisca a queimar esse seu circuito de entrada. Então, se usa muito para efeitos de proteção de entrada de circuitos, se usa bastante esse negócio aqui, ó. Se coloca um diodo assim e o outro diodo assim, e aqui vem o seu circuito caro. Qual que é a ideia desse circuito? Imagina que você vai colocar, por exemplo, vai usar o seu laptop, a entrada de áudio do seu laptop para colocar algum sinal. Você não pode ligar diretamente um fio no seu laptop, porque você pode queimar a entrada de áudio do seu PC e eventualmente até a sua própria placa-mãe pode pifar por conta disso. Então, geralmente você coloca circuitos de proteção como esses dois diodos. Como é que funciona esses dois diodos? Você imagina que o VI, ó, o VI tem uma entrada aqui arbitrária, né? O VI tem uma entrada aqui arbitrária, isso aqui é o VI. Veja bem, quando esse sinal aqui, que é a entrada, vamos chamar de input do nosso amplificador caro, como a tensão do input for maior do que 0,7, esse diodo aqui, ó, ele vai virar ON. Vou desenhar ele aqui e ele vai grampear a entrada em 0,7. Quando a tensão de input for menor do que menos 0,7 por sua vez, agora é o outro que liga e ele vai travar em menos 0,7. Ou seja, esse circuito ele faz o seguinte, ele não deixa a entrada do seu amplificador ser submetida a nenhum sinal acima de 0,7, né, conforme meu desenho aqui está mostrando, 0,7 em módulo. Ele trava isso. Aí você vai dizer, mas assim ele está distorcendo a onda. Esses pedaços quadrados aqui são distorção, né? Tudo bem, você distorce a onda, mas você não perde, né, um equipamento que é caro. Tá bom? Então esse é um negócio muito usado, essas proteções na entrada aqui.